Eu tenho um irmão pequeno, quer dizer, ele era pequeno, hoje ele já não é mais pequeno, já é adulto, mas ele é o mais novo. E quando ele era pequenininho, seus 5 anos, 6 anos de idade, mais ou menos, ele ia sempre sozinho. A gente morava numa espécie de chácara e ali tinha barro, grama, tudo que você puder imaginar que existe dentro de uma chácara tinha. E ele gostava de ficar sentado ao chão, no chão ali, e de vez em quando eu via ele fazendo montinhas de terra, pegando um tijolo, um pedaço de tijolo mesmo, e brincando com aquele tijolo assim, por cima do montinho de terra, aí ia para um lado, ia por outro. Aí pegava a terra, punha em cima do montinho do tijolo, pegava um pouquinho de terra, punha em cima do tijolo, levava. Que nós somos uma família muito, muito pobre mesmo. Então, você já devem estar tirando as conclusões aí do porquê do tijolo. Aí ele pegava aquele tijolo, chegava no outro determinado lugar e virava o tijolo como se estivesse virando uma caçamba e derrubava um montinho de terra. Eu não sei perguntar, que eu já era bem mais velho do que ele, mas eu já entendi o que estava acontecendo. Mas eu perguntei mesmo assim, perguntei: Julinho, não é? O que é que você está fazendo? Ele falou: eu estou carregando terra e levando para a obra com o meu caminhão. Tem uma frota de caminhão. Desculpa. E tinha uma pilha de tijolo, um pouquinho de tijolo assim por perto. Ele falou: tá vendo ali os meus outros caminhões? Eu falei: ah, que legal. Mas isso não me impediu de sempre olhar para uma criança, uma pessoa, e eu parar para pensar e imaginar, aliás, eu mesmo ficar tentando imaginar como é que era o mundo daquela pessoa. E naquele momento, eu sempre fiz isso. Foi desde de criança, sempre foi assim. Eu vi uma pessoa subir do trabalho, a rua da minha casa, descia, apesar de ser rua de terra, numa etapa da minha vida, né? Era um lugar que as pessoas passavam para ir ao trabalho. E eu pensava, eu ficava olhando, pensava: como é que será que é a vida dessa pessoa? Será que ela é feliz? Aquelas outras pessoas passavam e nem me notavam, né? Desciam de manhã e subiam à tarde, que moravam lá para cima, no bairro, nas casas que tinham lá para cima. Bom, resumindo, tudo isso eu analisando o meu irmão lá, eu falei: puxa, ele está imaginando que naquele exato momento, para mim, eu não analisei tecnicamente, assim, da forma que eu estou analisando hoje, porque eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje. Mas naquele momento eu percebi que ele estava vivendo no mundo interior dele. Ele já estava praticamente vivendo aquela vida de dono de transportadora e com ele dirigindo um caminhão dele. Isso era a imaginação pura dele que estava trabalhando. E ele não se tornou, obviamente ele não se tornou dono de... Obviamente não, né? Não sei por que motivo, por questões da vida, ele não se tornou dono de transportadora, mas se tornou dono de propriedades, de lojas, num determinado estado aí que eu não vou falar, para poder não trazer muitos dados sobre a pessoa. Resumindo, meu irmão estava imaginando, ele estava exercitando a força mais poderosa que o ser humano tem, e a maioria das pessoas não tem conhecimento de que esta é a força mais poderosa. Começa por aí. Eu não vou falar que é a força mais poderosa do universo, mas é a força mais poderosa da mente humana. E sim, em contrapartida do universo também. É muito simples nós analisarmos a coisa por esse prisma. Bom, antes de eu analisar do prisma exato, eu vou falar para vocês o seguinte: na realidade, o ser humano, a maioria das pessoas não estudou a imaginação da forma que nós vamos estudar aqui nessa aula. Não vai ser uma aula exaustiva, mas nós vamos estudar. Por que eu falo que ele não estudou? Porque a imaginação, a palavra imaginação, ela tem tido durante
à humanidade muitas interpretações. Eu vou falar para você assim 2 ou 3 detalhes, 2 ou 3 exemplos de uso da palavra imaginação. Você tá andando junto com um amigo e você está olhando toda hora para trás. Você está andando com um amigo, toda hora você olha para trás. Aí ele fala, pô, o que você está vendo? Ele falou, não, eu tô achando que tem alguém seguindo a gente. Você saiu do banco, dinheiro, tá, mas não importa, isso aí não importa. Ele vai virar para você e vai falar assim, ó, para com isso aí, rapaz, isso aí é tua imaginação, é fruto da tua imaginação que não tem ninguém seguindo, não tem ninguém atrás de nós. Tá vendo? Um uso da palavra imaginação. Outro uso. Você tá numa conversa ali e tal, você fala uma coisa que alguém... Você fala, por exemplo, um exemplo bem contemporâneo. Nós estamos no Campeonato Brasileiro aí. Você pega um daqueles times que está lá embaixo, lá na zona de rebaixamento lá, e você conversando com um amigo, você fala, o tal time vai ser campeão do Brasil, campeão brasileiro. O cara vira pra você e fala, você tá imaginando coisa, rapaz. Mais um uso da palavra imaginação. Tá errado? Não tá errado nem tá certo. Só que não é esse uso que é o mais importante. Outro exemplo. A pessoa chega pra você, pô, eu acho que meu cônjuge tá me traindo. Ou a mulher, poxa filho, eu acho que meu cônjuge está me traindo. Meu companheiro, meu marido, minha mulher, meu companheiro e tal, etc. A pessoa pode virar pra você e falar assim, imagina, por que você está falando isso? Não, porque eu vi ele ou ela lá sentado conversando com fulano de tal, ciclano de tal, assim, assado e tal, e parecia que a proximidade era muito. A pessoa virar pra você e falar, para com isso aí, pô. Você tá imaginando coisas, imagina. Imagina que a pessoa vai fazer isso aí, tá vendo? Ainda fala assim, imagine. Esse, vamos dizer, são exemplos, esses são exemplos do que é a imaginação. A palavra, do uso da palavra imaginação, não é do que é. Na realidade, a imaginação que eu vou falar para você é a ferramenta mais poderosa que nós temos e usamos muito pouco. Eu digo para vocês que a imaginação, ela é o transporte para o nosso mundo interior. No meu ponto de vista, particularmente, eu tenho que dizer para vocês que não existe coisa mais gostosa do que o exercício da imaginação, quando eu viajo para o meu mundo interior. Na realidade, existem 2 tipos de imaginação que elas têm que trabalhar juntas, né? Não é para você usufruir dos efeitos dessa força poderosa. Os 2 tipos têm que estar unidos. Um é a imaginação criativa e o outro é a imaginação prática. Mas na verdade é o seguinte, elas têm que estar unidas. O que é a imaginação prática? É aquela que pega um plano já previamente concebido, remodela e vai lá, utiliza a imaginação e faz tal. E a imaginação criativa, ela parte do nada praticamente. Você vem uma ideia, você começa a elaborar aquela ideia do nada, começa a criar. Mas esse tópico em específico, com profundidade, nós vamos ver depois. A gente vai voltar a falar de imaginação. Agora, vou dar exemplos para vocês entenderem o porquê da imaginação. Nós evoluímos por causa da imaginação, que é esse poder mais poderoso, um poder mais forte que nós temos. E só nós, seres humanos, é que temos. Quer um exemplo? Há 200 anos atrás, não existia nem automóvel no mundo. Eu estou falando 200 anos, pode ser que seja por aí. Não existia nem automóvel no mundo. Hoje o que nós temos de condução, de transportes, o que foi isso? Da onde veio isso se não veio da imaginação do homem? E há 200 anos atrás também existia o marimbondo, o inseto. E ele fazia a casinha dele nos cantos mais assim, segregados que ele pudesse, mais escondidos. Ele fazia a casinha dele de barro, um dos tipos de vespa, marimbondo, fazia lá e tampava. Hoje, o marimbondo continua fazendo, 200 anos depois, continua fazendo a casinha dele do mesmo jeito. Por quê?
Porque ele não tem o poder da imaginação. Se ele tivesse o poder da imaginação, ele estaria fazendo arranha-céus e não aquela casinha de barro de 200 anos atrás. Quer um outro exemplo? Bem claro. Vou te perguntar, você deve ter aí na sua casa, ou seu vizinho tem, um cachorro, um gato, um passarinho. Nós, seres humanos, nós temos os 5 sentidos. Não vou falar agora qualquer. Mas nós temos os 5 sentidos. O animalzinho, o pet, também tem os 5 sentidos. Por que que o pet não dirige um carro? Por que que o pet não faz as coisas que nós humanos fazemos? Por quê? Porque o pet, apesar dos 5 sentidos que ele tem, a visão, a audição, tato, paladar, olfato, acho que é isso. Eu não me lembro muito bem da aula de Dona Conegundes, mas apesar desses 5 sentidos, ele não tem o poder da imaginação. Só que o poder da imaginação, passando, né, mostrando para vocês isso aí, o poder da imaginação, ele só funciona se ele for aliado com emoção, muita emoção. Eu já falei para vocês uma época de uma experiência que eu tive quando eu era aluno piloto. Eu era aluno piloto e eu tinha uns instrutores que eram muito rudes comigo, eu era adolescente, 17 anos talvez, e tinha uma manobra lá que eu tinha dificuldade de fazer, porque eu fiquei travado, bloqueado pelas broncas que eu tomava dos instrutores. Eram 2. Não vou falar os nomes não, porque não sei nem se estão vivos ainda. Mas posso falar onde foi. Era o Aeroclube de São Paulo, que eu treinava. O que acontece é o seguinte, depois eu peguei um livro antigo de manobras elementares de voo e lá falava para você sentar num canto, fechar os olhos e visualizar e imaginar aquela determinada manobra como se você estivesse fazendo várias e várias vezes. Eu fiz isso ao ponto de sentir uma emoção tão grande que eu via através dos meus olhos, eu via as nuvens, eu estava voando acima das nuvens e fazendo as manobras. Eu via e sentia alegria, emoção, felicidade. E quando eu fui fazer a manobra, tudo fluiu, como se eu já tivesse feito a manobra 1000 vezes. Agora, para concluir, claro que eu falei, essa aula não vai ser exaustiva, mas eu vou falar para você, para concluir isso aqui, e é muito importante, isso é muito sério que você faça se você quer alcançar realmente o teu desejo ardente, aquilo que você mais quer. Eu não vou dar mais exemplos aqui. Você tem que imaginar constantemente o teu desejo, o seu desejo, o teu desejo. É teu, que seu seria para de outro, mas tudo bem. Não deixe, mas o importante é isso aqui é muito importante. Quando você estiver imaginando, não deixe a sua mente intelectual falar para você, para com isso, seu bobo, você não está vendo que você está vendo coisa? Não deixe sua mente intelectual se intrometer. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Grave isso. Imagine constantemente e não deixe a sua mente intelectual se intrometer. Aí você vai alcançar o teu desejo almejado, ardente, o teu sonho realizado. Você vai ver ele se concretizando aqui no mundo real. Mas não é só com a imaginação. Tem mais coisas que nós vamos falar para frente em outras aulas. Tranquilo? Isso é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Esta é a mensagem. Eu quero que você, se chegou agora, se você gostou do vídeo, se assistiu até o final, dê o seu like, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e comente aí abaixo o que você achou, o que você pensa. Pode criticar, desde que não sejam ofensas. Se for ofensas também pode colocar, eu tenho a moderação lá, não tem problema nenhum. Fala o que você sente vontade de falar.
E o compartilhamento, ele é tão importante. Se você compartilhar pelo menos com uma pessoa, o grande Sócrates tem escrito que o segredo da plenitude está no compartilhamento. E eu estou compartilhando com você essa aula porque eu quero te ajudar. O Doc quer te ajudar. Eu estou aqui para isso. Até a próxima aula. Beijão no coração.